Essa era uma mobilete usada nos anos 90. E esta é a autopropelida usada hoje em 2026. As mobiletes dos anos 90, como a clássica Caloi Mobilete e a Monarch Monaretta, chegavam em média a 45 ou 50 km por hora. Já os autopropelidos possuem velocidade limitada de fábrica a 32 km por hora, mas o foco desse vídeo ele não é discutir a velocidade, é discutir diferença de comportamento. A verdade é que o trânsito mudou e talvez as pessoas também. Em Praia Grande, adolescentes ficaram feridos após baterem de frente com um carro enquanto trafegavam na contramão em uma moto elétrica. Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. No Rio de Janeiro, acidentes envolvendo veículos autopropelidos praticamente triplicaram. Uma dessas ocorrências terminou com a morte de uma mãe e do filho de apenas 6 anos. E toda vez que uma tragédia acontece, a discussão volta para o mesmo lugar. Precisamos criar novas leis. Mas será mesmo? Porque o Brasil já possui regras de circulação, normas para ciclomotores, limite de velocidade, exigências do CONTRAN. As leis existem e não são poucas. É o Brasil. Uma salva de palmas para o Brasil. O problema é que muita gente simplesmente não se sente responsável por cumprir nenhuma delas. Então, talvez a pergunta correta não seja quantas leis ainda faltam, mas sim, em que momento o trânsito virou um espaço onde ninguém mais sente obrigação de respeitar o coletivo. A mobilete antiga não era perfeita, mas existia outro comportamento. Nos anos 90, tinha menos tecnologia e mais contato com a rua. Naquela época, ter uma mobilete era símbolo de independência. Eu mesmo tive minha primeira mobilete muito jovem. Com 14 anos, trabalhando de sapateiro com meu avô, economizei, juntei um dinheirinho suado com muito esforço para comprar minha primeira aquisição. Não vai demorar muito para você aprender o ofício de sapateiro. A própria Monarch apostou forte nesse mercado quando lançou a Monaretta AVX, modelo que virou febre no Brasil durante a crise do petróleo. A mobilete surgiu em um Brasil completamente diferente, com menos carros nas ruas, menos pressa, e onde veículos baratos e econômicos começaram a ganhar força. A Monaretta fazia parte disso. Motor pequeno, consumo baixíssimo e prometia liberdade para jovens que ainda estavam muito longe de comprar um carro. Ela era leve, simples, compacta, virou símbolo de independência juvenil. E sim, adolescentes também aprontavam. Também existia imprudência. Também aceleravam além da conta. Andavam escondidos dos pais, mas existia uma diferença importante. Havia limite social. Seu pai brigava se você empinasse, vizinho chamava atenção. A polícia assustava. Passar vergonha ainda importava. A imprudência não era celebrada, ela era escondida. Nos anos 80 e 90, fazer besteira ainda carregava constrangimento. Hoje, muitas vezes, carrega engajamento. O risco virou entretenimento. A imprudência virou conteúdo. O vídeo vale mais que a segurança. Nos anos 90, você fazia besteira tentando não ser visto. Hoje, muita gente faz justamente para ser vista. E talvez essa seja uma das mudanças mais profundas do trânsito moderno. A busca por adrenalina, somada à falsa sensação de invulnerabilidade, criou um coquetel perigoso nas ruas. Existe uma característica curiosa nesses novos veículos urbanos. Eles parecem mudar de categoria dependendo da situação. Na calçada, viram bicicleta. Na avenida, viram moto. No corredor, viram algo entre os dois. No congestionamento, viram pedestre. O condutor escolhe a regra que mais convém. E quando cada pessoa cria a própria regra no meio da rua, o trânsito deixa de funcionar como sistema coletivo. E isso cria um fenômeno perigoso. Ninguém sabe exatamente qual regra está valendo. O próprio CONTRAN diferencia bicicletas elétricas, autopropelidos e ciclomotores.
Existem limites de velocidade, exigências técnicas e regras específicas de circulação. No Rio de Janeiro, os acidentes envolvendo esses veículos praticamente triplicaram em apenas um ano. E existe um detalhe importante: as regras já existem. A Resolução 996 do CONTRAN foi criada justamente para organizar a circulação desses veículos. Ela define velocidade máxima, equipamentos obrigatórios, locais de circulação e diferenças entre bicicleta elétrica e autopropelido. Mesmo assim, o caos continua, porque o problema não nasceu na moto elétrica. Ela apenas acelerou um comportamento que já existia. A dificuldade de compreender certos conceitos básicos, como respeitar o próximo, viver em comunidade, se até o macaco consegue. Mas essa lógica não aparece apenas nos vídeos publicados na internet. Ela também está nas pequenas escolhas feitas todos os dias, circulando em alta velocidade sobre calçadas, onde o pedestre deveria ser a prioridade, fazendo ultrapassagens perigosas entre carros, mudando de faixa, sem qualquer sinalização, fechando motoristas como se o restante do trânsito fosse obrigado a adivinhar sua próxima manobra. E o trânsito não perdoa distrações. Basta um segundo olhando para uma tela, uma ultrapassagem mal calculada ou alguns quilômetros por hora acima do razoável, para transformar um momento de imprudência em uma tragédia irreversível. Quando isso acontece, a notícia costuma falar em acidente, mas muitas vezes o que houve não foi um simples acidente. Foi o resultado previsível de uma sucessão de escolhas irresponsáveis. Então surge a grande pergunta: será que mais leis resolveriam mesmo? Porque o Brasil já possui limite de velocidade, regras de circulação, obrigações técnicas, normas para ciclomotores e resoluções específicas do CONTRAN. Então por que continua acontecendo? Porque educação no trânsito nunca acompanhou a velocidade da mudança social. As cidades mudaram rápido, os veículos mudaram rápido, a internet mudou rápido. Mas a consciência coletiva, não. E talvez exista um detalhe ainda mais profundo. Muita gente não se sente parte do trânsito, se sente apenas atravessando ele. Um familiar das vítimas no Rio de Janeiro resumiu isso numa frase extremamente forte: o Rio tem um trânsito em que ninguém respeita nada. Talvez essa frase explique mais sobre o Brasil moderno do que parece. Talvez o que falta não seja mais leis, mas consciência, campanhas de conscientização. Respeitar sinal não deveria ser obrigação jurídica, deveria ser reflexo coletivo. Educação de trânsito poderia começar cedo, na escola, na internet e dentro de casa. O trânsito revela muito sobre uma sociedade, talvez mais do que a própria sociedade gostaria de admitir. Porque o trânsito é um espaço onde ninguém consegue fingir coletividade por muito tempo. É ali que aparecem a pressa, o egoísmo, a impaciência, a ausência de limite, a dificuldade de pensar no outro. E talvez seja exatamente por isso que essa discussão vai muito além das motos elétricas. Ela fala sobre convivência, sobre responsabilidade, sobre sociedade. Enquanto nossas cidades não estiverem preparadas e enquanto responsabilidade continuar valendo menos que aceleração, continuaremos lendo manchetes que nunca deveriam existir. Porque talvez o problema nunca tenha começado no motor elétrico. Talvez tenha começado quando a velocidade chegou antes da responsabilidade. O trânsito não mostra apenas como dirigimos, mostra como convivemos. E quando alguém anda na contramão numa moto elétrica, talvez ele não esteja apenas quebrando uma regra. Talvez esteja mostrando como enxerga o mundo. Eu primeiro, os outros dane-se. E você acredita que mais leis resolveriam? Ou o buraco é muito mais embaixo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, precisa assistir ao vídeo em que contamos a história do bizarro furto das figurinhas da Copa. Tenho certeza de que você vai se surpreender. Vou deixar aqui nos cards e na descrição.
E aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você achou. Isso nos ajuda muito e nos motiva a trazer mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.